Hoje a hanseníase é tratada, a pessoa se cuida, você não vê ninguém, um pedaço caindo, faltando, mão, faltando orelha, faltando não sei o quê, não sei, a pessoa é muito relaxada. Mas hoje, logo no começo, já tem tratamento, cuida lá, tem um certo cuidado, tal, mas dá certo. Naquela época não tinha remédio, naquela época não tinha tratamento. A pessoa desenvolveu a lepra, a hanseníase, estava condenada, vai morrer. E as pessoas fugiam, se afastavam do leproso. Jesus fez o quê? Tocou. Ele sabia que a unção e a virtude iria sempre de cá para lá. Nunca a maldição, a doença, de lá para cá. Ele toca e depois ele fala: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? No capítulo 9 de Mateus, no verso 28 e 29, diz que quando Jesus chegou a uma casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: crede vós que posso fazer isto? Eles haviam pedido para ser curados. Disseram-lhes eles: sim, Senhor. O que ele fez? Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Veja o milagre depois do tocar novamente. Amém? E eu queria que você guardasse esse texto último aqui, irmãos, é lindo, ele é maravilhoso. Guarde na sua Bíblia. Lucas capítulo 4, verso 40. Guarde na sua Bíblia. Diz assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, todas as pessoas que tinham enfermos, doentes nas suas casas, nas suas famílias, de várias doenças, eles lhes traziam, e pondo as mãos, olha isso, irmãos, eu fico maravilhado, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Amém? Amém. Ainda bem que Jesus não tinha estrelismo, né, irmão? Porque diz aqui, olha, todos. Será que quantas pessoas tinham alguém enfermo na sua família naquela época? Multidões de pessoas chegavam até ele e ele colocou a mão em todos os enfermos, em todos, e os curava. Aqui eu vejo muita coisa, eu vejo atenção, ele dando atenção individual a cada pessoa, abençoando de forma personalíssima a cada pessoa. Nunca ache que Jesus não tem tempo para você. Nunca ache, não vou nem pedir a Deus não, porque por quê? Você acha que Deus está ocupado com outras pessoas? Tem gente que acha isso. Tem pessoas que falam isso de mim. Não vou falar não, pastor, eu tenho muita coisa na cabeça. Não vou não. Eu já disse e vou repetir até o último dia da minha vida: você não tem o direito de determinar meu ministério. Experimenta para tu ver. Vem para mim com essa conversa. Não, pastor, eu ia falar com o senhor, mas o senhor está muito ocupado. Eu digo logo, quem manda na minha vida é Deus. Sou eu não. Mas também não é você, tá? Se não sou nem eu, é você, tá? Eu que digo se posso ou não posso, nenhum outro. Não aceito nenhum outro determinar. Se eu não posso, eu digo, eu sou sincero, irmão, posso não, estou ocupado e eu não consigo dar conta. Vamos marcar para outro momento, mas eu marco outro momento e a gente vai conseguir, em nome de Jesus, tá? Então não tenha isso no seu coração. Guardou o versículo aí? Então nós vimos aí o princípio da transmissão de cura através da imposição de mão. Rapidinho, o transmitir a unção do Espírito Santo. Diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14 ao 17. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O evangelista Filipe, ele havia ido para Samaria e pregou o evangelho, e as pessoas começaram a se converter, e ele batizava, mas ficou uma coisa muito grande. E essa notícia chegou aos apóstolos lá em Jerusalém, e de Jerusalém eles enviaram Pedro e João, os quais descendo oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles
tinha ainda descido. Somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Só receberam o batismo em águas, não receberam do Espírito Santo. Então foram os apóstolos para lá. E diz o texto: então lhes impuseram as mãos. E o que aconteceu? Receberam o Espírito Santo. Em Atos também, agora no capítulo 9, verso 17, diz que Ananias, ele foi enviado por Jesus e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Houve uma cura, um milagre e um derramamento do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, na imposição de mãos de Ananias. Amém? Correndo aqui, irmãos. Outra coisa, outro princípio: transmitir de dons espirituais em união. Isso é importante, muito importante. Deuteronômio capítulo 34, verso 9. Deuteronômio 34, 9 diz assim: e Josué, filho de Num, foi cheio de quê? Do espírito de sabedoria. Por quê? Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés impõe as mãos e o mesmo espírito de sabedoria que estava na vida de Moisés agora passa a atuar na vida de Josué. Romanos capítulo 1, verso 11 e 12. Atenção, isso é muito importante. Paulo dizendo: desejo ver-vos para vos comunicar. E aqui não é conversa, aqui é transmissão, tá? Compartilhar, transmitir, tá? Tem outras versões aí. Algum dom espiritual, a fim de que sejam confortados. Em outras versões fala confirmados, ou seja, estejam fortes, estejam, bem. E isto é para que juntamente convosco eu seja consolado, eu seja confirmado pela fé mútua. Uma só fé, uma mesma direção, uma mesma visão. Assim, vossa como minha, a mesma fé, vossa como minha. Tá claro? 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Paulo diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu estou te falando aqui, não sei se você está percebendo, irmãos, de dons que são transmitidos pela imposição de mãos. Então, se eu tenho uma aliança com Deus, se eu tenho um dom de Deus, na hora que eu consagro um obreiro, aquela unção de Deus dada a mim, ao meu ministério, vai passar a atuar na vida daquele a quem eu consagro. É isso que está falando. Você entende? Vamos adiante, estou correndo para o tempo. O transmitir autoridade espiritual. Em Números 27, verso 18 ao 20 diz: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória. Outra versão fala da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Deus disse a Moisés: a autoridade que você tem, a unção que você tem, a glória de Deus, lembra que eu falei ontem, quem estava lá? A glória de Deus que fica na sua vida, eu quero que você reparta agora com Josué, na frente de todo mundo, para que eles obedeçam a Josué, depois que você partir.